Em 2003, Metallica, uma das bandas pioneiras do thrash metal, lançaria o que pode ser considerado um dos piores trabalhos não só da banda, mas do subgênero musical em si, Saint Anger. Tecnicamente, sendo o retorno à agressividade, o álbum é marcado mais do que negativamente em vários pontos. Desde os riffs arrastados, a ausência de solos de guitarra, conteúdos líricos desconexos presentes em algumas músicas e, não se esquecendo do principal, a sonoridade da caixa da bateria, que alguns até comparam com uma lata de lixo ou de tinta qualquer. Também é marcado pelas dificuldades internas do grupo, com o baixista Jason Newsted saindo da banda após 14 anos de contribuição, onde o produtor musical de longa data, Bob Rock, acabou gravando as linhas de baixo, o vocalista e guitarrista James Hetfield passando por um período difícil em reabilitação por conta dos seus problemas relacionados ao alcoolismo e outros vícios, e a briga judicial contra o Napster, que foi um serviço de compartilhamento de músicas em formato MP3 por viés gratuito, com a liderança partindo pelo baterista Lars Ulrich, levando à indignação de velhos ouvintes, interpretando a banda como ultrapassada, elitista e desconectada com os fãs. Momentos que são retratados em um documentário da própria banda um ano após o álbum, o Some Kind of Monster. O filme, com quase 2 horas e meia de duração, mostra a trajetória do grupo entre 2001 e 2003, destacando o período turbulento, notável pela abordagem sem filtros, com as tensões, vulnerabilidades e o restabelecimento. Lá, todos os integrantes do Metallica que você conhece estão presentes. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, o recém-integrado baixista Robert Trujillo, além de ex-integrantes como Jason Newsted e Dave Mustaine. Também a importância de um terapeuta no auxílio da comunicação. Um dos focos principais que se mostra disponível é como eles, que parecem ter conflitos, conseguiram ter tanta notoriedade no mundo musical, revelando-se menos rebeldes do que suas personas públicas. Neste vídeo, citarei alguns pontos a se destacar no documentário Some Kind of Monster, a começar pelo início de transição após a saída de Jason Newsted, com conflitos internos entre os membros. Para ajudar, eles contratam um terapeuta, Bill Tolley, que se denomina como Coach de Aprimoramento de Desempenho, que é conhecido por ajudar estrelas do rock como Tom Morello, atletas e CEOs a revitalizarem seus projetos e suas carreiras, mas também é lembrado pelo fato de renunciar à sua licença de terapia em um conselho regulador no Kansas em meados dos anos 90 após uma série de violações, incluindo encorajar uma cliente a continuar em terapia mesmo após o encerramento dela. No fim, não admitiu qualquer irregularidade. Sua presença é debatida até hoje, revelando uma abordagem quase que corporativa, só que é alvo de críticas e controvérsias. Embora inicialmente aceitem sua ajuda, ao decorrer eles questionam se ele está se tornando dependente da banda para manter a sua própria posição, e alguns podem observar que prolonga demais a sua presença. Cenas como o terapeuta dá ideias de letras para músicas sugerem aos que assistem uma espécie de antiprofissionalismo, e as suas sessões são repletas de jargões e psicologismos, uma das características mais curiosas, com dúvida se ele ajuda ou atrapalha. A banda pagava $40 mil por mês por seus serviços, e as principais críticas vêm do ex-baixista Jason Newsted, que saiu da banda antes do início das filmagens do documentário, com rumores de que não estava interessado no filme, mas fica claro que saiu por frustração criativa e pela maneira como foi tratado dentro da banda, sem espaço para sua liberdade artística. Querendo explorar outros projetos como o Echo Brain, foi criticado por James, dizendo que ameaçaria a unidade da banda, acirrando ainda mais o conflito. Nas poucas vezes que aparece, menciona desde o terapeuta até a incapacidade da banda de se reunir, considerando isso uma fraqueza. A man that meets with pro ball teams, big ego, big dollar guys that can't get along but have to make some kind of entity flow so everybody else and everybody can make the money. And I actually said that I think that this is really fucking lame and weak that we cannot get together, us. Look, the biggest heavy band of all time, and the things we've been through and decisions we've made about squillions of dollars and squillions of people. I mean, and this, we can't get over this. Jason parece soar coerente e talvez mais centrado do que os seus ex-colegas naquele momento, tentando manter a dignidade, mas ainda magoado e ressentido por não ter respeito e voz ativa enquanto ele esteve presente na banda por longos 14 anos. Enquanto isso, o vocalista e guitarrista James Hetfield fica observável por sua luta pessoal intensa, entrando em reabilitação para tratar o alcoolismo, ficando meses longe da banda, além de uma personalidade introspectiva e emocionalmente fechada, querendo controle e ordem durante os trabalhos do álbum. Sobre o projeto paralelo de Jason Newsted, ele interpreta como deslealdade, embora tenha poder de todas as decisões da banda. James parece oscilar entre a liderança e a emoção retraída, querendo ter tudo na normalidade, mas quando não parece estar bem,
fica ferido e demonstra mais rigidez ao invés da agressividade, características que são contrárias ao amigo de longa data e fundador da banda, o baterista Lars Ulrich, observando-se expressivo e vocal durante os conflitos, com uma personalidade impulsiva e confrontadora, exigindo liberdade para criar quando quiser no trabalho do disco. Em algumas cenas, é possível observar discussões ríspidas com James, mesmo elevando o tom certas vezes de forma desnecessária, mas, em contrapartida, Lars parece permitir momentos de reflexão e maturidade, demonstrando certa abertura a inovações, só que quer ser mais ouvido e tem necessidade de dominar a conversa, obtendo pela fala e pela confrontação direta. E isso pode ser muito bem observado no confronto entre o vocalista e o baterista, frequentemente disputando o controle criativo da banda, além da direção musical que está tomando rumo no álbum, sempre discordando sobre a sonoridade. Why don't you try getting a more solid beat? Regular? Oh, well, you can call it regular. Call it regular. No, I'm trying not to call it regular, because I know it bugs you when I call it regular. So a little more solid then. Um quer controle, o outro quer verborragia, também elaborando limites rígidos, pode-se dizer. Enquanto Ulrich não quer que o Hetfield comente sobre a sua bateria, Hetfield não deseja que Ulrich opine sobre a sua forma de tocar guitarra e nem compondo letras, tornando-se ainda mais impossível trabalhar nessas condições mesquinhas. Na vez em que James Hetfield passa a ficar em período de reabilitação, a banda suspendeu as suas atividades de forma indeterminada. No tempo em que se obtém um período de ausência, no documentário pode-se observar 2 pontos específicos, ambos envolvendo Lars. Primeiro, conhecemos brevemente o pai do baterista, o Torben, que durante seus anos foi um artista e ex-tenista profissional. Embora possamos ver por alguns minutos, é interessante por um motivo curioso, talvez. Ao ser apresentado ao som de um trabalho demo do álbum pelo filho, ele apenas diz isso. I would say, you know, if you said, if you were our advisor, what would you say? Then I would say, delete that. You know? I mean, I don't know for you guys. For me, it doesn't cut it, you know. Reconhecendo que a banda pode ter se perdido um pouco no rumo da música. E o segundo, que para alguns é considerado o pico mais importante do documentário, é o confronto entre o baterista e o ex-guitarrista da banda, o Dave Mustaine, sendo um dos momentos mais tensos e emblemáticos do filme. O frontman do Megadeth expõe o quanto carrega mágoas profundas por ter sido chutado da banda décadas atrás. Mesmo após o sucesso, ainda se sente inferiorizado e magoado, registrando que é o mais frágil do grupo, estando quebrado, mas inflamado, com um olhar de que merece reconhecimento pelo Metallica, só que a conversa pode ser observada ainda mais com detalhe. Enquanto Lars parece manter o foco em como ele se sentiu, em uma espécie de centralização, e não olhando a dor do outro de quem passou, mesmo abrindo o seu coração, Mustaine quer que reconheça o erro, com uma cobrança de validação emocional, mas também pode parecer querer manter o status de subestimado, incompreendido, ou algo assim, mas fora das câmeras havia uma enorme controvérsia. Os produtores pediram a aprovação do Mustaine para usar as imagens do encontro com o baterista. Apesar de ter negado, ele havia assinado anteriormente um termo que permitia o uso de sua imagem. Posteriormente, sentiu que foi a traição final e perdeu a esperança de se reconciliar com a banda. Apesar de se sentir satisfeito com o reconhecimento como guitarrista original do Metallica, achou que as imagens pessoais foram editadas de forma negativa, menos lisonjeira, ou algo do tipo. Ulrich, em resposta, afirmou 2 pontos considerados importantes. Mustaine esteve na banda por apenas 1 ano e nunca gravou um disco oficial. Ele só iria se reconciliar com Metallica em 2010, quando as bandas fizeram show juntas, junto com Slayer e o Anthrax, na turnê dos 4 grandes do thrash metal. Mais tarde, Mustaine afirmou que estaria aberto a fazer mais shows juntos no futuro, mas com apenas a dificuldade de agenda lotada e tempo inexistente. Pelo visto, conseguiram ficar em paz finalmente, depois de décadas de tretas e indiretas. Após quase 1 ano longe dos trabalhos, James Hetfield retorna da reabilitação e retoma as gravações do álbum. E uma das normas rígidas que impõe é nos horários fixos de atividade, do meio-dia até as 4 da tarde, o que acabou frustrando os outros membros, além de limites rigorosos de exposição emocional. E é notável pela desaprovação, principalmente de Lars, vivendo em conflito com os limites e o ritmo lento, não aceitando as restrições impostas por James, além de o vocalista não aceitar que os outros trabalhem na música quando ele não está presente, travando o processo produtivo e irritando os colegas, mostrando um dos pontos mais críticos do trabalho, com um controle e rigidez mais do que desfavorável aos outros. Enquanto Lars e James acabam quase sempre discutindo sobre o controle criativo, processo de composição e comprometimento, o guitarrista Kirk Hammett mostra ser mais pacífico, como ele mesmo diz, tentando manter a ausência de ego inflamado. Tenta manter constantemente a paz com seu comportamento calmo e diplomático, além de sua personalidade conciliadora e introspectiva, tentando manter a banda unida o mais possível que pode. Mas quando ele tenta se expressar, mesmo que seja de forma passiva, muitas vezes ele é o último a ser ouvido ou, até mesmo, ignorado. Demonstra ter uma abordagem mais espiritual e equilibrada comparada aos outros, o elemento zen no meio do caos, questionando e reclamando com certa clareza e parecendo estar elevado moralmente.
mesmo que possa parecer frustrado, mas controlado. E uma dessas frustrações é a ausência de solo de guitarra, um dos pontos mais importantes nas músicas de rock metal, criticando a escolha estética que está tomando rumo no álbum. Na época, o New Metal estava em ascensão, e era comum nas músicas do subgênero não ter uma espécie de solo de guitarra. Kirk muitas vezes é retratado como o único membro maduro da banda, visto como o herói do documentário, além de ser comparado com uma criança tímida em meio a um divórcio conturbado. Mas e o Napster? E a treta envolvendo Metallica e o serviço de músicas MP3 gratuitas? Bem, isso é mencionado, mas não da maneira mais simbólica possível. Ulrich fala que a decisão de processar contra a pirataria musical e ficar ao lado das grandes gravadoras de forma corporativa tornou-se a pessoa mais odiada do rock and roll. Yeah, that was my goal. I got an idea. I'm kind of bored this summer. Everything's going a little too well. Let's see. I want to turn myself into the most hated fucking asshole in rock and roll. Yeah. Mas fora isso, não aborda nada da ação judicial, mas sim uma tentativa de mudança de narrativa não só dos fãs de rock metal, uma reflexão de crise de identidade pública, questões sobre arte e dinheiro e sobre controle, tanto artisticamente quanto economicamente, mas no documentário mostra-se uma situação meio que controversa, talvez, que é a venda de suas coleções de arte moderna por milhões de dólares. I never looked at it as an investment, but I always looked at it as versus some of the other guys who may be like taking a big pile of money and parking it in the bank. I would always like take a big pile of money and park it on my wall. Querendo buscar um tipo de validação intelectual. Isso seria uma espécie de metáfora? Disso é incerto, mas alguns interpretaram de forma arrogante e presunçosa, gerando certo desprezo entre os fãs, dando a ideia de que a banda agora estava lidando mais com pilha de dinheiro do que com rebeldia, que estavam pregando no início da carreira. Mas originalmente essa cena não existiria na verdade. Hetfield e Hammett desaprovaram a cena em que Ulrich e sua esposa vendem as suas artes, com Hetfield chamando de situação embaraçosa e queria que fosse removida. Mas Ulrich defendeu a sua inclusão, dizendo que a sua paixão pela arte era um aspecto essencial de sua personalidade. E a escolha do novo baixista foi ocasionada devido à escolha da banda para o show tributo da MTV Icon, que homenageia um artista ou banda, acelerando as buscas em 2003. Os baixistas que se apresentaram na audição foram Danny Lerner, Twig Ramirez, Piper Keenan, Scott Reeder, Chris Wise, Eric Avery e Robert Trujillo. De todos os baixistas testados, Rob foi o que chamou mais atenção dos integrantes do Metallica, impressionando desde o primeiro ensaio, além de comparações com o eterno baixista Cliff Burton. Trujillo foi escolhido para a banda, e está lá até hoje, marcado por respeito, dedicação, profissionalismo e humildade, simbolizando uma nova fase, com uma energia renovadora. Para mostrar que não estava de brincadeira, ele recebe um bônus de apenas $1 milhão, mostrando um reconhecimento imediato. Assim, se apresentaram ao programa em 3 de maio de 2003, tocando músicas clássicas e uma faixa inédita do álbum novo, além de homenagens de bandas e artistas ao Metallica, como Sum 41, Staind, Avril Lavigne, Snoop Dogg, Korn e Limp Bizkit. Saint Anger foi lançado no dia 5 de junho de 2003, estreando em primeiro lugar em 30 países. Some Kind of a Monster destaca-se por mostrar transparência, vulnerabilidade e a coragem de expor conflitos internos que parece que não vão se resolver, mas também pode parecer excessivo demais em mostrar o lado pessoal e caótico, gerando certos desconfortos entre os espectadores. Com os traços individuais de integrantes e ex-integrantes, além de pontos críticos de divergência explorados de forma intensa e dolorosa, o documentário retrata pontos de ego inflamado e autocrítica, levando a colisões de sensibilidade e revelações de feridas e inseguranças, além de exemplificar o lado emocional e a reconstrução à sua imagem, mais para o lado humano e não no jurídico. Some Kind of Monster abre temas de imagem pública e autoestima, que são pouco registrados em documentários de rock metal, revelando além dos processos e controles criativos, mas também a redenção da banda que conhecemos e reverenciamos até hoje, que é o Metallica. Gostou do vídeo? Quais são os comentários de opinião que você obtém sobre o documentário? Comenta aqui, deixa o like aqui e segue o Vistoriando o Rock em todas as redes sociais. Um abraço!